Olá, turminha do terceiro ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Vocês estão bem? Espero que sim. Espero que estejam todos muito bem e com saúde. Hoje nós temos mais um encontro marcado nesse cantinho aqui de todas as semanas. E hoje é um dia de aprendermos um pouco mais, adquirir muito mais conhecimento que levaremos para a nossa vida. Então, seguindo todo os nossos combinados, assim como a tia Laísa fala desde o início, vai lá para o seu cantinho, pega o seu material, não esquecendo dele, que deve ser o seu companheiro nas nossas aulas, que é o seu livro didático. Pega lá o seu livro e acompanha a aula junto com a tia Laísa. Espero que vocês estejam compreendendo todas as aulas, que estejam acompanhando e estejam desenvolvendo as atividades, tá bem? Agora nós podemos começar a nossa aula de hoje. E hoje nós iremos dar continuidade a um assunto que estudamos na aula passada. Nas aulas passadas, nós falamos sobre os recursos naturais. Alguém aqui lembra o que são recursos naturais? Quem poderia me dizer o que são recursos naturais? Então, os recursos naturais é tudo aquilo que nós retiramos que é oferecido a nós pela própria natureza. Como, por exemplo, a água, o ar que respiramos, os alimentos que consumimos, alguns materiais, ou melhor, materiais que são utilizados para a fabricação de objetos, de produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, nós dependemos exclusivamente dos recursos naturais, ou seja, dos recursos que são oferecidos pela natureza. E aí, sabendo já o que são recursos naturais, hoje nós vamos ver um tema: os recursos naturais podem acabar. Você sabia que se nós utilizarmos esses recursos de maneira inconsciente, de forma desordenada, eles podem acabar? Isso mesmo, os recursos naturais eles podem acabar. Então nós precisamos estar e ser conscientes do que vamos utilizar, da forma que utilizamos esses recursos, para que eles não venham a acabar. Isso por quê, tia? Porque existem recursos naturais renováveis, aqueles que se renovam em um ritmo mais acelerado, que é o que nós vamos ver aqui. E existem recursos naturais não renováveis, que são aqueles que levam muitos e muitos e muitos anos para se recompor na natureza. E aí ele é caracterizado como um recurso natural não renovável. Mas não se preocupe, nós vamos ver detalhadamente. Então, voltando, os recursos naturais eles podem acabar. Se nós continuarmos desperdiçando tanta água, a água pode acabar, mesmo sendo um recurso natural renovável. Se nós ficarmos destruindo aí as árvores, destruindo as florestas, elas podem acabar. E nós seremos os grandes prejudicados com isso. Então, precisamos estar conscientes da forma de utilizarmos os recursos naturais. Abra o seu livro, por favor, na página 82. Acompanhe aqui, página 82. E acompanhe comigo a leitura. Os recursos naturais são de grande importância para a nossa vida e a de outros animais. Precisamos deles tanto para nos alimentar, como para fabricar produtos que utilizamos. Então, vários produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Deixa eu pegar aqui um. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o lápis que nós utilizamos no nosso dia a dia. Vários e vários outros produtos. A roupa que nós vestimos são retirados da natureza. É através dos recursos naturais que tudo que nós usamos, que nós utilizamos no nosso dia a dia, são fabricados, são feitos. Então, nós precisamos, cuidar desses recursos, usar ele de forma consciente, para que ele não venha a acabar.
porque eles são muito importantes, tanto para a nossa vida, como para a vida dos animais, como a vida, né, dos outros seres vivos que existem aí no planeta Terra. Então, nós precisamos ser conscientes disso e utilizar de maneira legal, de maneira adequada. Aí nós podemos ver que os recursos naturais, como eu falei anteriormente, eles podem ser não renováveis ou renováveis. Vamos entender o que é cada um? Por que existem esses dois tipos de recursos? Vamos lá. Aí ainda na página 82. Entre os recursos disponíveis na natureza, existem aqueles que não podem ser produzidos pelas pessoas e podem levar milhões de anos para serem novamente criados pela natureza. Esses recursos são explorados com maior velocidade do que o ambiente é capaz de repor, e eles podem se esgotar. Como, por exemplo, o ouro, que é utilizado para a fabricação de joias, de brincos, de colares. O minério de ferro, como nós vimos em aulas passadas, que é utilizado para a fabricação de portões, de janelas de alumínio, de panelas. O petróleo, que é utilizado para fabricar o combustível, a gasolina, que nós utilizamos nos nossos veículos, nos automóveis. E o carvão mineral. Esse tipo de recurso é classificado como recurso natural não renovável. Por que, tia? Porque ele é utilizado, ele é consumido em um ritmo mais acelerado do que a natureza leva para que ele se recomponha. Então ele leva muitos e muitos e muitos anos para serem criados novamente pela natureza. Esses são os recursos naturais não renováveis, já que leva muito tempo mesmo para ser criados pela natureza. E, por outro lado, existem os recursos naturais renováveis. Vamos conhecer? Recursos naturais renováveis. Existem também os recursos da natureza que, ao serem extraídos de modo adequado e preservados pela sociedade, podem ser renovados pela natureza. Entre eles estão as florestas, os solos e as águas dos rios. Esse tipo de recurso é classificado como recurso natural renovável. Por quê? Por exemplo, uma árvore que é cortada, ela leva um tempo para ser reposta na natureza, né? Para que a natureza traga ela de volta, traga uma nova árvore, mas ela pode ser plantada pelas pessoas. Então, existem recursos que podem ser plantados pelas pessoas, podem ser plantados por nós, seres humanos, que podem ser reconstruídos por nós, seres humanos. Por exemplo, frutas, legumes que nós consumimos, nós podemos plantar novamente. E ela vai levar um tempo, pouco tempo, é claro, para que venha ficar pronta novamente. Diferente dos recursos naturais não renováveis, que levam milhões e milhões e milhões de anos para ser reposto. E os recursos naturais não renováveis, eles não podem ser repostos por nós, seres humanos. Ele é criado pela própria natureza. Enquanto que os recursos naturais renováveis, eles podem sim, né, muitos deles, podem sim ser repostos por nós. Nós podemos plantar uma árvore novamente, ter uma plantação de frutas, verduras, de hortaliças, e ele vai levar aí um tempo para ficar pronto, ficar preparado para o consumo, ficar próprio para o consumo. E nós podemos dar essa forcinha para a natureza, plantando. Nós plantamos e a natureza faz a parte dela. Então, recursos naturais não renováveis levam milhões e milhões e milhões de anos para ser reposto na natureza. Por exemplo, petróleo, minério de ferro, carvão mineral. E os recursos naturais renováveis, são aqueles que podem ser repostos pela natureza em um ritmo mais rápido do que os não renováveis. E pode ter aí a ajuda do ser humano, a forcinha do ser humano para que isso aconteça. Enquanto que os não renováveis não têm essa ajuda.
A natureza vai ter que se virar lá sozinha. E aí é por isso que nós precisamos consumi-los de maneira controlada, consumi-los de forma consciente, para que não acabe tão rápido assim, e aí nós vamos ficar sem esses recursos. Tá bem, amores? Então, vamos falar sobre um recurso natural muito, muito, muito importante na nossa vida, que é a água. A água em nosso cotidiano. Então, o seu livrinho aberto lá nas páginas 84 e 85. Acompanhe comigo a leitura. A água é um recurso natural essencial para a vida no planeta Terra. A maior parte da superfície terrestre é coberta por água. A água doce é encontrada em rios, riachos, lagos, aquíferos e geleiras. E o que são aquíferos? São reservatórios naturais de água que ficam abaixo do solo, lá embaixo da terra. A água salgada ela é encontrada nos mares e oceanos. No entanto, de toda a água existente na Terra, apenas a água doce é adequada para o consumo e utilizada em nosso dia a dia. Então, apesar de vivermos em um planeta com bastante água, apenas a água doce é própria e adequada para o consumo humano. E aí nós devemos preservá-la. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado, cuidar com bastante atenção da nossa água, economizar, que é o que nós vamos ver já já, né? Preservar, para que esse recurso ele não fique escasso, ele não acabe para nós e que nós possamos desfrutar dele muito e muito, porque a água é muito importante. Nós não conseguiríamos viver sem água. Aqui nós podemos ver a água sendo utilizada para algumas finalidades, como a água ela pode ser utilizada como bebida, né, para nos hidratar. Ela pode ser utilizada para higienização, né, para lavar as mãos, tomar banho, escovar os dentes. Ela pode ser utilizada nas indústrias para a lavagem dos alimentos, principalmente nas indústrias alimentícias. E ela pode ser usada na agricultura. Ela pode ser usada na irrigação agrícola, para irrigar terrenos, né, irrigar plantações. Então a água é um recurso natural muito importante que nós devemos cuidar, preservar, para que nós possamos desfrutar dele por muito e muito tempo. E essa conversa de água me deu a maior sede. Vou tomar aqui um pouquinho da minha água. Como é bom tomar água e se hidratar. Imaginem, viver aqui no planeta Terra sem água. Não conseguiríamos. Eu não iria conseguir. Nosso corpo ia ficar desidratado, íamos ficar doentes. Então, a água, ela é essencial, ela é um patrimônio muito, muito, muito importante. Beba água e se hidrate. Vamos continuar aqui nossa aula. Aí na página 85, acompanhe a leitura. Nos últimos anos, o desperdício, o uso inadequado da água e o aumento do consumo, principalmente na irrigação das lavouras, estão diminuindo as reservas de água doce do mundo. Isso. Uma das maiores atividades que utiliza a água é a irrigação das lavouras. Hoje a maior parte do consumo, a maior parte da água é destinada para a irrigação das lavouras. Isso por quê? Porque as plantações precisam de água para se manter bem, para que possam produzir bem. Então, muita água é utilizada nas plantações, na agricultura, nas lavouras, porque hoje existe extensas e extensas áreas agrícolas aí por todo o mundo. Além disso, cresce o número de rios poluídos, comprometendo cada vez mais a qualidade da água disponível no planeta. Então, muitos rios estão sendo poluídos e isso acaba comprometendo a qualidade da água que chega até nossas casas. Aí assim nós vamos ficar o quê? Com menos água. Então, algumas atitudes podem ser tomadas para se evitar isso. Nós podemos ver aqui nessa fotografia, olha só, esse rapaz que está lavando o carro e ele está utilizando o quê?
um balde com água, apenas um balde para ir lavando. Se você lavar o carro utilizando balde com água, você vai gastar muito menos do que se pegar a mangueira e deixar lá ligada, jorrando. Da mesma forma, para lavar uma calçada, que a gente pode trocar, utilizar o que? Uma água já usada, por exemplo, a água da lavagem de roupa. Vamos ver isso já já, tá bem? Então, a água é um recurso muito, muito importante. Nós devemos cuidar, preservar, para que nós possamos desfrutar dela por muitos e muitos e muitos anos, já que a nossa vida depende muito da água. Agora, abra o seu livro aí nas páginas 86 e 87. De quem é a responsabilidade pelo uso da água? Quem são os responsáveis? O que é que nós devemos fazer para preservá-la? É necessário utilizar a água de maneira consciente e responsável, sem desperdiçá-la, pois ela é um importante recurso para a sobrevivência. Muitas vezes gastamos água demais, porque criamos hábitos não sustentáveis no dia a dia. Vamos ver alguns exemplos de atitudes responsáveis em relação à água utilizada em nosso dia a dia? Vamos ver aqui alguns desses recursos, né? Que nós utilizamos no nosso dia a dia e acaba aí levando a nossa água e deixando a gente aqui passando sede. Olha só, nós podemos ver aqui o primeiro, lavar a calçada. E pegar a mangueira e ligar para lavar a calçada e ficar lá com a mangueira jorrando. Gasta muita, muita, muita água. O que é que nós podemos fazer? Utilizar a água da lavagem de roupa. Aquela água que sobrou ali da lavagem de roupa, nós podemos pegar aquela água e lavar as nossas calçadas, né? Lavar ali a frente da casa para deixar limpinha. Claro que não tem como ficar sem lavar, muitas vezes é preciso lavar. Mas aí nós podemos utilizar essa água usada. Nós podemos utilizar essa água que já foi usada para outra finalidade e que ainda serve para lavar a calçada ou o quintal. Vamos ver aqui algumas formas de utilização dessa água, né, que nós podemos repensar um pouquinho nisso. Por exemplo, durante um banho de 15 minutos, meu Deus, são consumidos em média 135 litros de água. E aí quem gosta de tomar aquele banho e deixar lá o chuveiro ligado, jorrando água, a água indo embora. Além de prejudicar o meio ambiente, né, de estarmos gastando essa água natural, a conta de água vai vir bem cara. Então, uma forma de diminuir esse gasto é manter o chuveiro desligado enquanto nos ensaboamos e lavamos os cabelos. Então, enquanto estiver lá, lavando os cabelos, ensaboando o corpo, deixa o chuveiro desligado. Quando terminar esse processo, liga o chuveiro e se enxágua, né? Tira todo o sabão do corpo ou do cabelo e do cabelo. E aí é uma forma de economizarmos essa água e não gastar mais 135 litros de água. Outra forma, quando estamos escovando os dentes. E tem gente que escova os dentes com a torneira aberta. Não pode! Quando nós escovamos os dentes com a torneira aberta, nós gastamos, em média, mais ou menos aí 12 litros de água. Imagine 6 garrafas de refrigerante cheias, aquelas garrafas de refrigerante de 2 litros cheias. 6 dessas garrafas. Quando nós escovamos os dentes, nós gastamos 6 dessas garrafas cheias de água. 12 litros de água. Então é muita água para escovar um dentinho. Então, nesse caso, quando nós formos escovar os dentes, nós devemos manter a torneira fechada, enquanto escovamos os dentes e abrindo-a somente para enxaguar a boca após a escovação. Então, enquanto estiver lá escovando os dentes, deixa a torneirinha fechada. Vamos economizar água, tá? Só deixa para ligar a torneira depois que terminar para enxaguar a boca. Ok? Vamos tomar atitudes aí conscientes. E outra coisa também, quando nós jogamos lixo em qualquer lugar. Quando jogamos lixo aí de qualquer forma, esse lixo acaba indo lá para os rios, lá para os bueiros, né?
E aí esse lixo acaba prejudicando também a água que nós consumimos. Olha só, se forem jogados nas ruas ou nas calçadas, os resíduos sólidos, que são os lixos, podem ser carregados pelo vento e pela água da chuva e levados até os rios, lagos e mares, contaminando suas águas. Por isso, os resíduos sólidos devem ser depositados em recipientes adequados, como as lixeiras de coleta seletiva. Existem aqui essas lixeirinhas coloridas, que às vezes nós achamos bonitinhas, e que são utilizadas para depositarmos o lixo de forma correta. Por exemplo, aqui a azul nós podemos colocar nela papel. Todo lixo que for que tiver como base o papel, nós podemos colocar aqui. Na vermelha, plástico. Tudo que for de plástico nós depositamos na vermelha. Na amarela, metal. Tudo aquilo que for de metal, na amarela. Vidro, na verde. E lixo orgânico, na marrom. O que é o lixo orgânico? É aquele restinho de comida, né? Aquele restinho de comida, aquele lixo molhado. Esse lixo ele pode ser transformado em adubo e ser utilizado em plantações. Então, se nós separarmos o nosso lixo, fica muito melhor para a natureza. E não jogarmos aí de qualquer forma na rua, em qualquer lugar. Então, precisamos tomar ter atitudes conscientes de preservação do meio ambiente e dos recursos naturais que são muito importantes para a nossa vida. Principalmente a água. Outra forma. Uma torneira, quando está lá com defeitinho, ou não foi fechada corretamente, fica lá gotejando. Plique, 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 plique. É chato, né? Ela gasta em média 46 litros de água por dia. Imagine, gotinha, 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 e aí ela vai gastar um montão de água. Então, se nós fecharmos bem a torneira após usá-las, ou consertá-las, né, se estiverem quebradas, para que não fique gotejando, evita o desperdício de água. Então, a responsabilidade pelo uso da água é de cada um de nós. Eu sou responsável pelo uso da água aqui na minha casa, eu sou responsável pelo uso da água lá na escola, eu sou responsável pelo uso da água, você é responsável pelo uso da água. Você precisa desenvolver aí, né, maneiras de preservar, de cuidar, de conservar e diminuir os gastos de água. Vai ser bom para a natureza e vai ser bom para o bolso do papai e da mamãe, porque aí a conta já não vai vir mais tão alta como estava vindo quando nós estamos desperdiçando. Então nós precisamos preservar, cuidar, para que nós possamos ter ela por muito tempo. Amores, vocês compreenderam a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Espero que vocês coloquem em prática tudo que foi ensinado aqui, tá bem? A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu deixo um super beijo para vocês. Tchau, tchau e até a próxima aula.